tema de hoje, então, é período do puerpério e amamentação. O que é o período puerpério? Ele é um período que a duração dele é de 45 a 60 dias. E quando passa esse tempo, significa que a mulher já não está tão bem, tá? Depois vocês vão entender por quê, tá? Então, vamos entender primeiro o que é esse período. Esse período é o período que a mulher, ela passa por várias emoções, várias sensações e mudanças também no corpo, e ela ocorre por causa dos níveis hormonais, a transição da maternidade, a reorganização social. Muitas mulheres acabam, depois que tem o bebê, elas acabam entrando num mundo um pouco diferente, sabe? Porque cai a ficha só na hora que o bebê nasce mesmo, né? E algumas mamães, elas acabam tendo depressão por causa disso, né? Porque é muita cobrança, sabe? E é tudo novo para o pai, é tudo novo para a mãe, é tudo novo para o bebê também, né? Todo mundo está começando. E também a adaptação de um momento, e outra coisa também que eu coloquei aqui, é a adaptação de um novo papel, né? Que você vai deixar de ser filha e você vai ser mãe. Ah, só um minutinho, gente, que eu acho que alguém está com o microfone ligado. Espera aí. Não, já desligaram. Beleza, vamos voltar aqui. E aí, é muito importante nesse período, então, que a mamãe acabou de ganhar o bebê, a rede de apoio é importante nesse momento, para quê? Para a mulher não querer fazer tudo de uma vez, tudo sozinha, né? Querer agarrar o mundo, entende? Bebê nasceu, você quer limpar a casa, você quer fazer a comida, você quer fazer tudo de uma vez e não dá, tá? Então não pira, pede ajuda mesmo. Se você precisar, peça ajuda. E nesse período, pelo menos de 40 dias, é importante que você não faça tanto esforço. Por quê? Eu já atendi algumas mulheres que nesse período que teve o bebê de 40 dias, a pessoa não deixou de fazer as coisas que fazia antes, entendeu? Continuou trabalhando naquela correria, continuou sendo dona de casa, e o que acontece? Quais foram as sequelas dessa mulher? Ela desenvolveu uma dor de cabeça crônica, né? Então, por isso que é importante você ficar em repouso, para não ser muito puxado esse período aí. Então, é isso. Aí agora eu vou mostrar para vocês como é a anatomia do peito feminino, tá? O peito feminino, ele é dividido em várias partes, tá? Temos aqui o mamilo, a auréola, que fica aqui atrás, tem o ducto de leite, que são os caninhos, tá? E aí, como o leite materno, ele é rico em gordura, esses ductos de leite aqui, eles acabam entupindo, tá? E aí eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer para não entupir. Aí temos o tecido adiposo, depois temos a pele, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o peito didático. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar e voltar para mim aqui. Aí, vamos ver se volta para mim. Aí voltou. Aí eu vou mostrar para vocês, então, como que é por dentro, né? Eu tenho um peito didático aqui, ó.
Não sei se dá para vocês verem. Então, tem os ductos, que são caninhos fininhos, tá? Que é aqui que entope, certo? E são esses caninhos aqui que acabam entupindo, tá? Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer massagens antes de amamentar seu filho, certo? E aí, como que você faz? Antes disso, deixa eu só falar mais uma coisa que é importante. E aí, é nesse ducto aqui, é nessas auréolas aqui, ó, que é a auréola aqui, que produz o leite materno. Então, é importante sempre lembrar que o bebê, ele não pode abocanhar o bico, e sim a auréola, tá? Para poder o leite sair. Então, o que você vai ter que fazer? Antes da amamentação, você tem que sempre observar o peito, porque o peito ele tem que estar sempre molinho, certo? Porque se você perceber que o peito parece, ele lembra muito uma bexiga, tá? Quando ele está muito cheio, ele vai parecer uma bexiga e não vai conseguir abocanhar a auréola, tá? Então, o peito ele tem que estar sempre molinho, desvaziado, tá? Então, você vai fazer sempre massagens. Quais são as massagens que você vai fazer? Massagens circulares por todo o peito, porque você tem que observar se não tem um ducto entupido. Como que você vê isso? Você vai ver que vai ter um carocinho. Aonde você pôr a mão, você vai sentir um carocinho. Se você sentir esse carocinho, o que que você deve fazer? Fazer outro tipo de massagem, que é a massagem assim, tá? Então, você vai fazer esse tipo de massagem até desfazer esse carocinho que se formou de leite aí, tá? Aí, depois que você analisou todo o peito tá totalmente mais mole, mais maleável, aí você pode iniciar a amamentação do bebê, certo? Aí, vou voltar naquela outra parte. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não precisa. Vou fazer assim que é melhor. Aí, o que você deve fazer, então, para amamentar? Você deve escolher um local confortável na sua casa, algum cômodo. Procure um lugar que não fique entrando e saindo pessoas para não deixar você muito estressada, certo? E aí, depois que você encontrou o lugar, o que você vai fazer? Você vai se posicionar. Antes de posicionar, estava até esquecendo que são pequenos detalhes. Você já deixa do lado uma garrafinha d'água, tá? Porque é importante a hidratação quando você está amamentando. Então, beleza, agora vamos se posicionar. Vamos escolher um lugar da casa. Se for no sofá, como que você tem que fazer? Tem que colocar um travesseiro atrás, nas costas, para você ficar bem relaxada. E se você puder, eu não sei se vocês têm puff em casa. Se não tiver puff, pode ser um banquinho mesmo. Ah, também não tenho puff, André, não tenho banquinho. Pode ser uma cadeira. Para quê? Para você colocar a sua perna e deixar a sua perna esticada, tá? Para mulheres que não têm aquela cadeira de amamentação, tá? Não é regra você ter essa cadeira, certo? Então, o importante é você sempre estar confortável. Você tem que estar confortável e o bebê também. Então, escolher um lugar, estar confortável. Eu peço sempre para as minhas pacientes comprarem essa almofada de amamentação, certo? Porque você vai se posicionar certinho onde você está sentada e vai colocar o bebê aqui, tá? E aí, como a gente vai ver se o bebê está abocanhando certo? O que você pode também fazer para incentivar o bebê a abocanhar certinho a auréola? Porque você pode ver que a auréola ela é um pouquinho maior, né? E como que você vai fazer uma boquinha pequenininha abrir, né? O que você vai fazer? Com as mãos higienizadas, você vai pegar o seu dedinho, sem unha grande, tá? Com o seu dedinho e você vai colocar na lateral da boquinha do bebê, até ele abrir a boca. Você vai incentivar ele a abrir mais a boca. Beleza. Aí você vai deixar ele se aproximar da auréola do peito para abocanhar. Então, ele vai abocanhar a auréola,
e não o bico. Se ele abocanhar o bico, tá errado. E aí vai machucar você, tá? Outra coisa também que você pode fazer para prevenção, para você não se machucar, é antes da amamentação, tirar um pouquinho do leite e lubrificar o próprio bico, tá? Você pode fazer isso para prevenção, para você não, para você prevenir rachaduras, tá? Então, o bebê abocanhou certinho aqui, Andréia. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês entenderem certinho como que é o bebê abocanhando, tá? Tem um vídeo que eu vou depois mandar para vocês. Então, o bebê abocanhou aqui. Beleza. Tá mamando, Andréia? Como você deve saber se o bebê, como saber se o bebê ele está mamando, tá? Você vai começar a observar esse movimento aqui no pescoço, que você vai ver que ele está sugando o leite. E outra coisa que você também pode perceber se está tudo certo é a bochechinha do bebê, que vai estar um pouquinho mais saltada, e também o bico do bebê, que a gente fala que é biquinho de peixe, né? Que aí ele tá mamando certinho. Outra coisa que vocês devem observar, o tempo da mamada. A mamada, ela tem que ser de 20 a 30 minutos, tá? Ela não pode passar disso. Por quê, Andréia? Se passa disso, o bebê não está mamando, e sim está dormindo no peito, né? Ah, Andréia, eu percebi que o bebê está dormindo. O que eu faço para o bebê voltar a mamar? Estou aqui com a minha bonequinha. O que você deve fazer? Deixa eu pegar aqui para ficar fácil. Que agora eu coloquei a almofada aqui, agora eu tô presa. Espera aí. Pronto. Então, aí o que você deve fazer? Deve fazer alguns estímulos no bebê. Então, vamos dizer que esse bebê chama Maria. Maria, volta a mamar, Maria, Maria. E aí ela vai voltar. Outro estímulo que você pode fazer é esse estímulo aqui, tá? Para ela voltar a mamar. Outro estímulo que você pode também fazer é mexer levemente no pezinho do bebê para ele voltar também a mamar, certo? Andréia, como eu sei se o bebê está conseguindo sugar bem, né? Como a gente analisa uma mamada de qualidade? Uma mamada de qualidade, como que ela deve ser? O bebê, ele vai sugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai dar uma pausa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai sugar 7 vezes e vai fazer uma pausa. Isso é normal acontecer, por quê? Porque o bebê, quando ele vai fazer esse movimento de sucção, ele movimenta todos os músculos do rosto. E esse movimento gasta muita energia, tá? Por isso que alguns bebês acabam perdendo peso. Perdendo peso. Por quê? Porque eles fazem um movimento e o leite não sai, tá? E é o que acontece. Tem que observar no dia que o bebê nasceu, a linguinha dele para ver se ele não tem nenhuma preguinha, porque essa preguinha vai atrapalhar ele conseguir ajeitar certinho a língua dele, alcançar, né, a auréola, para poder fazer a sucção certa, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que observar no parto. Bebê nasceu? Se o bebê estiver chorando, é mais fácil você ver quando o bebê está chorando, porque aqui vai ter uma preguinha bem aqui embaixo, tá? E aí você já pode pedir para a enfermeira dar um tiquezinho para poder soltar, entendeu? Para o bebê conseguir mamar certinho. Aí, beleza. A gente já sabe disso. E qual que é a posição do bebê? O bebê, ele tem que ficar sempre com as costas retas, tá? Sempre com a coluna retinha. Por quê? Muitas vezes a mamãe coloca o bebê de qualquer forma aqui, qualquer jeito, e aí ele fica tortinho, depois ele vai começar a sentir dor, vai chorar muito, você não vai saber o que é, você vai dar leite, e ele vai continuar chorando, e quando vai ver, é a posição que você colocou o bebê. Posição, existem várias posições, tá? Inclusive, depois eu posso até mandar para vocês o material das posições. E outra coisa também que é importante que vocês saibam, como que eu tiro o leite, né?
Como eu posso armazenar? Porque assim, o bebê ele mamou só de um lado e do outro não. Do outro lado tá cheio. O que que você vai fazer? Você vai tirar o leite. Como que você vai fazer a ordenha manual? A ordenha manual, você vai fazer sempre no formato de um Czinho. Você vai apertar para trás e para frente. Para trás e para frente. Lembra que aqui atrás é aonde que estimula a produção de leite. Então, você vai colocar para trás e puxar para frente. Porque é o movimento que o bebê faz, é o movimento da sucção, tá? Ah, André, eu posso comprar uma bombinha para poder tirar o leite? Pode, porque vai ser muito mais fácil você fazer assim também, né? Vai ser menos trabalhoso, tá? Deixa eu ver mais uma coisa também que tem que falar. Eu falei da água, a alimentação também tem que estar correta para poder produzir um leite de qualidade. O que você deve observar? Se o bebê chora muito, pode ser que tenha cólica, tá? E o que que você deve fazer? Evitar alimentos flatulentos. Quais são os alimentos flatulentos, Andréia? Feijão, todos os grãos, grãos que eu falo é grão de bico, lentilha, esses podem ser um pouquinho flatulentos. Alguns legumes também podem dar também flatulência, como brócolis, couve, repolho também, folhas de repolho também pode causar essa flatulência. E aí a mulher deve, a lactante deve suspender esses alimentos. Só que aí não é para suspender todos de uma vez. Tem que ver qual é o alimento separadamente. Por exemplo, ofertar um dia feijão, outro dia grão de bico, e ver qual o dia que a criança vai reclamar mais de cólica. Como a gente já falou de cólica agora, falamos nesse assunto, como eu posso aliviar as cólicas do bebê? Você vai fazer esses movimentos circulares e para baixo. Circular e para baixo. Esse é um movimento. Outro movimento também que ajuda também a aliviar é o da bicicletinha. Não sei se vocês já ouviram falar da bicicletinha. E também temos a bicicletinha invertida, que aí tem que ser com duas pessoas também para ajudar, tá? Então, uma pessoa segura aqui e a outra vai segurar as perninhas e vai fazer a bicicleta invertida, tá? Essa posição aqui é a posição que o bebê, ele solta mais pum, tá? É a posição que mais eu falo para as minhas pacientes fazerem, que alivia mais rápido, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no slide para ver se eu não esqueci nada. Deixa eu ver. Ai, agora voltou. Talvez que ele trava um pouquinho. Aí, beleza. Então, eu falei, então, da importância da alimentação, que tem que ter uma alimentação saudável após o nascimento do bebê, porque o que você está comendo é transmitido para o bebê, tá? Então, não é só na gestação, tem que se alimentar melhor depois quando está dando leite para o bebê. E o ideal é tentar dar o leite materno no mínimo 6 meses, tá? E depois dos 6 meses, a gente começa a ofertar outros alimentos. E ter tranquilidade também de amamentar. Porque eu até coloquei tranquilidade aqui, porque tem uma técnica que eu ensino às gestantes que é para ficar mais calma antes da amamentação. Se você perceber que você está muito tensa, você tem que tomar cuidado porque o bebê percebe, tá? O seu estresse, o seu nervosismo. Então, o que você tem que fazer? Sentar, respirar fundo, profundamente, puxar o ar pelo nariz, segurar e soltar. Então, essa técnica é puxar o ar pelo nariz, segurar e soltar. Quantas vezes você vai fazer isso? De puxar o ar, segurar um pouquinho e soltar? Você vai fazer de 10 a 20 contagens, tá? É até você ficar mais calmo. E sempre dá certo, gente. Eu sempre peço para as meninas fazerem essa técnica aqui, dá super certo para ficar mais calma
antes de colocar o bebê no colo, tá? E sempre pede auxílio de alguém para não fazer sozinha tudo, tá? Se você esqueceu da água, pede para o seu esposo, pede para sua sogra, pede ajuda, tá? Não passa apuro. Massagens que eu tinha falado, né? Que deve fazer as massagens antes da amamentação. A pegada correta, que é a boca de peixinho que eu tinha falado. A mamada, que é de 7 sucções e 8 descanso, ou pode ser também 7 descanso, tá? O tempo da mamada de 15 a 20 minutos. Eu tinha falado até 30, tá, gente? Outra coisa aqui também que eu tinha colocado que é importante, ó. O que fazer quando o bebê não quer dormir, né? Tem problemas para dormir, ou o bebê prematuro. O bebê prematuro, ele é um bebê que vai chorar muito, gente, muito mesmo. E como que você pode fazer para o bebê parar um pouquinho de chorar, né? A gente pede para as gestantes instalar ou baixar barulhos que lembram o barulho do útero. É batata, gente, vocês não têm noção. Esse barulho de útero deixa a criança muito mais aliviada. Tem crianças que gostam de barulho um pouquinho mais alto, por exemplo, barulho de secador, barulho bem alto vai fazer com que a criança fique mais calma, tá? E é importante que você ensine o bebê o horário que ele deve dormir, tá? Não é o bebê que vai mandar na casa, é você. Então, você vai ter que estabelecer regras. Por isso que eu sempre falo para as minhas gestantes, vocês têm que estabelecer regras antes do bebê nascer, porque o que acontece? Se tem uma casa que não existe regra na alimentação e nas atividades, o bebê vai comandar. E aí o que acontece? A mulher vai ficar totalmente esgotada, tá? E outra coisa também que ajuda a aumentar a produção de leite é a atividade física, tá? Fazer pelo menos uns 10, 20 minutinhos de caminhada, tá? E o que faz também para estimular mais também o leite materno é um banho morno ou quente. E fazer essas massagens que eu tinha ensinado vocês, que é aquela massagem, né? Movimentos circulares e aquele que é o shake, como que é, meu Deus? Shake leite, que é tipo milkshake, né? Que você faz esse movimento aí para estimular mais. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, essas informações. São informações de ouro, né? Porque muitas mães de primeira viagem gostariam muito de passar, de ter essas informações, né? Antes do bebê vir. E eu vou depois mandar para vocês, meninas, um e-book desse material aqui, das coisas que eu disse, né, do PowerPoint, e também eu vou mandar também como armazenar o leite materno, porque eu ensinei vocês a tirar, né, e como armazenar, né? Aí tem a validade, como você deve armazenar, e também nesse e-book tem as posições da amamentação para vocês, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês, então, na próxima reunião.